Gurizada, no último vídeo a gente conversou com o Thiago, direto da Austrália, e hoje a gente sai da Oceania e vamos até a Europa para conversar com um cara que é simplesmente um ícone na área dele. O cara simplesmente treinou DP, Marlos, Matheus Vital, Thiago Alcântara. E quem é da área e não conhece o cara, por favor, né? Já tá aqui embaixo aqui o link dele, no YouTube, o link no Instagram, que é o Lucas Carvalho. Cara, primeiramente, muito obrigado por despender esse tempo aqui com a gente. Eu sei que tá frio pra caramba aí onde tu tá agora, de noite. Então, por favor, se apresente. Cara, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Eu tenho uma dúvida até antes da gente começar. Como tu tem um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, a gente pode ser considerado youtuber ou ainda não? Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Sim, a gente se enquadra nesse ramo, nesse nicho. Então vai ser um papo de youtuber para youtuber. Eu tô um pouco ausente lá do meu canal, mas acompanho direto do teu canal. Tô feliz de estar aqui conversando contigo. A gente tem uma amizade de longa data. E também te agradecer pelas palavras aí, né, enaltecendo o meu trabalho. Como tu falou, eu sou educador físico, sou gaúcho, sou natural de Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul. E desde 2015 trabalho com treinamento funcional com atletas profissionais de futebol. E também desde 2015 estou fora do Brasil. Então, muito feliz mesmo de ter recebido esse teu convite para trocar uma ideia em relação a essa experiências fora do Brasil e poder contar um pouquinho da minha história aqui para quem estiver nos assistindo. Coisa linda. Cara, eu quero que tu comece desde o princípio. A tua primeira experiência fora foi em Portugal, quando tu ainda estava na faculdade. Isso foi lá em 2011. É isso, correto? 2011? Cara, eu sempre tive um sonho de morar na Europa, de conhecer a Europa, muito mais pela questão de eu ser um apaixonado por futebol, como tu. Então a gente sempre acompanha futebol europeu e eu sempre tive na cabeça esse sonho de viver na Europa, ou de pelo menos conhecer. E como eu te falei, né, eu sou de Uruguaiana, que é fronteira com a Argentina, com a cidade de Paso de los Libres. Então eu sempre tive um contato já com o exterior, com o estrangeiro, mas com a Argentina, que é um país vizinho, é uma cultura muito parecida. Então, exatamente como tu falou, em 2011, ainda na graduação, eu fiz um programa de intercâmbio, um programa chamado Erasmus, é muito conhecido entre os estudantes universitários, e ali foi a minha primeira experiência fora do Brasil, na Europa, onde eu fui morar na cidade do Porto. Morei lá por 1 ano, fiz 2 semestres da faculdade, e ali foi sim o meu primeiro contato saindo do Brasil e indo para a Europa. E nesse período tu trabalhou na tua área, tu fez estágios dentro de algum clube de futebol? Cara, foi 2011 ali, 2012, foi justo naquele boom da crise europeia, com Espanha, Grécia, Portugal, né, esses países que sempre tiveram uma economia muito forte, né, quebrando. Foi justamente quando eu cheguei lá, então as oportunidades de emprego para pessoas do país já era complicado, para estrangeiro era mais difícil ainda. Então eu fui mesmo para estudar, para aprender, para conhecer um pouco mais da minha área, e eu tive uma experiência dentro de um clube que se chama Gondomar. É um clube da região metropolitana do Porto. O time profissional deles atua na 3ª divisão de Portugal. E naquela época, como eu era estagiário, estudante de educação física estagiário, eu trabalhei com o time sub-7. Então, lá em Portugal, eles têm toda uma escola, toda uma metodologia de começar a trabalhar o futebol com as crianças pequenas em campo reduzido. Então, por exemplo, na modalidade que eu treinava, eles jogavam 3 contra 3 e não tinha goleiro. Então, quando chega no sub-9, é 5 contra 5 sem goleiro. Chega no sub-11 e aí vai mudando, porque não faz muito sentido jogar 11 contra 11 com umas crianças de 6, 7 anos que não tem nem força, né, para chutar a bola. Tanto que começam muito no futsal.
Mas essa foi a minha experiência em relação a trabalho. Foi um estágio não remunerado, não tinha remuneração alguma lá, foi mais uma experiência para conhecer a parte interna de um clube, apesar de ser um clube pequeno. Foi uma experiência muito legal e agregou bastante a minha formação também, porque tinha muito a ver com o que eu queria trabalhar e trabalho hoje, que é esse meio do futebol. Qual era o nome da universidade que tu estudou lá? Cara, eu estudei na Universidade do Porto. A Universidade do Porto é uma das maiores universidades da Europa. Se eu não me engano, na área da educação física é a quarta maior universidade, melhor conceituada da Europa. Na verdade, o nome da Universidade do Porto é toda ela, e o curso ou o campus que eu fazia parte era a FADEUP, que é a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Cara, assim, ó, se teve alguma coisa que realmente abriu a minha cabeça em relação a essa viagem foi essa questão universitária, acadêmica, porque a gente está acostumado com as universidades do Brasil, no nosso caso ali Porto Alegre, a região metropolitana, onde quase todos os campos e os estudantes são no mesmo lugar, né? Tem o pessoal do direito, com da educação física, com da medicina, meio que se misturam ali. Ver o pessoal de terno e gravata indo para aula com os caras de calção e regata, indo fazer uma aula de... E eu vivi muito isso. E lá em Portugal eu já senti essa diferença, porque tinha um campus só para nós. Era um campus onde só iam estudantes da faculdade de desporto. Cara, tinha quadra de basquete, quadra de vôlei, quadra de futebol, campo de futebol 11, piscina olímpica, academia, as salas de aula, biblioteca. Então era só o pessoal daquela área. Então tu realmente vivia a faculdade, né? Tu ia para lá de manhã, fazia tuas classes, almoçava lá, podia fazer um esporte de tarde, tinha mais classes, tinha as equipes universitárias. Então o que me chamou mais a atenção, se eu pudesse indicar para alguém, eu sei que hoje em dia com essa conversão do euro fica um pouco difícil, fica até inviável fazer essa indicação, mas em relação a ter essa experiência de estudar fora, é algo que tu realmente, né, abre a tua cabeça. E os teus colegas na faculdade ali em Portugal, eles eram bastante misturadas as nacionalidades, ou tinha uma concentração maior de português ou europeu em relação aos latinos? Cara, tinha bastante portugueses, né, por óbvio, por serem naturais lá daquele país. Eu tive muitos amigos espanhóis, tinha uma colônia espanhola muito forte, até pela proximidade, pela Península Ibérica, né, proximidade da Espanha com Portugal, é muito fácil tu viajar. Então tive muitos colegas espanhóis, bastante brasileiros também, porque geralmente a primeira opção para quem não fala um segundo idioma geralmente é Portugal, porque já corta uma parte, né, de tu ir para uma Irlanda, Inglaterra, até a própria Espanha, que tu necessitaria falar espanhol. Mas vou te dizer, cara, que era bastante uma concentração bastante forte de latinos, assim, de brasileiros e de espanhóis. Claro que sempre tinha alguém da Eslováquia, alguém da Rússia, assim, mas não era tanto. Bastante brasileiros e bastante espanhóis. Tu lembra lá em 2011 quanto é que estava a cotação do euro? Lembro até hoje, porque eu tendo também, né, as minhas coisas no Brasil, eu envio dinheiro mensalmente, ou de 2 em 2 meses, enfim, e até hoje isso me surpreende. Eu lembro que quando eu comprei, eu tinha um cartão, e esse cartão era onde eu ia comprar, né, fazer a troca, a conversão de real para euro, e todo o meu dinheiro iria para aquele cartão. Não precisaria carregar o dinheiro, todas as compras eu poderia fazer por aquele cartão. Ele era disponibilizado pela agência de viagens que fez toda a viagem. Cara, e aí foi aquela coisa, né, juntar dinheiro da tia, da avó, do primo, de todo mundo, rescisão do trabalho que estava saindo, para conseguir converter e colocar tudo lá. E aí eu lembro até hoje, eu fui no shopping Praia de Belas, que é um shopping que tem em Porto Alegre, para fazer essa troca, esse câmbio, e tava 2,42. Nossa. E assim, ó, eu vendo eu entregar um valor X e se transformar num valor tão menor, me deu um sentimento assim de, sabe, caraca,
e eu pensando hoje tá 6,65, é um negócio, cara, é surreal, né? Numa diferença aí de 10 anos, né? 2011 para 2021. Mas foi isso aí, 2,42 em 2011. 2,42. Até esses dias eu estava mexendo aqui no meu armário e tal, e eu encontrei os papeizinhos da conversão do dólar em 2008, quando eu fui para a Austrália, né? Porque umas passagens internacionais são tudo feitas com dólar americano. Eu lembro que eu paguei 3.200 na passagem com cotação de 1,80 dólar americano em 2008. Hoje em dia está quase 6, né? O dólar, e o euro tá quase 7. Abaixo do euro. É isso aí. Cara, mas é uma situação bem curiosa. Eu conto até hoje, eu lembro também, porque foi uma época onde eu fui com literalmente todas as minhas economias, porque eu sabia da crise financeira e econômica que aquele país passava, e sabia que seria, cara, muito difícil eu conseguir um emprego. Eu tive uma história curiosa também. Eu fiz uma entrevista de emprego e passei na entrevista, que era para telemarketing. Cara, passei na entrevista, fiz um treinamento, era para vender, assim, um plano de assinatura com internet e os canais, sei lá, cara, canais para criança, canais de filme, o típico, né? Tinha que ligar para casa e vender X planos. Fiz um treinamento, beleza. Primeiro dia de trabalho, obviamente não vendi nenhum plano, né? Porque eu ligava para casa das pessoas e só deles verem o meu sotaque de brasileiro, já não sendo português, eles já ficavam loucos. E aí eles não... ninguém comprou. No segundo dia, eu lembro que de manhã eu tava fazendo umas chamadas e o cara ali, o gestor, enfim, encostou em mim e falou assim, cara, tá no teu segundo dia, até agora tu não vendeu nada. E eu olhei pra ele assim, cara, mas é o meu segundo dia, tô na metade, na verdade, do meu segundo dia. É difícil, não é fácil. E, cara, o cara me impressionando. Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, eu vou sair pra almoçar e já volto. Cara, depois daquele almoço ali, nunca mais voltei. Meti o pé, fui embora, não tinha contrato, não tinha nada, só recebia por comissão. E eu já vi que não era aquilo que eu queria fazer, então foi uma experiência engraçada, curiosa, mas não rolou. Trabalhei por 1 dia e meio de telemarketing. Tu bateu o recorde em português, eu acho, de duração do trabalho. Até essa questão da língua, né, no Portugal. Uma vez estava eu e o Thiago no ônibus lá na Austrália. Sentamos no ônibus e tal, e atrás da gente tinha um casal. E a gente pescando assim, pô, a gente tá meio que entendendo o que eles estão falando, né? A gente puxa ali uma palavra portuguesa e tal, só que era quase impossível compreender o que eles estavam se comunicando, que era muito rápido. Aí a gente, olha, desculpa, a gente tá vendo que vocês estão falando parecido com português e tal, tipo, de onde é que vocês são? Pô, a gente é português. Cara, é a mesma língua, mas ao mesmo tempo não é, né? Eu vivi isso porque existe essa brincadeira de tu vai para Portugal porque é mais fácil, né, se adaptar com o idioma. Realmente é uma língua muito parecida, mas ela não é tão parecida quando a gente pensa quando tu tá no dia a dia. Por exemplo, no meu caso, eu tinha classes em português de Portugal, então as aulas eram em português de Portugal. Como é muito rápido, tem palavras diferentes, tem gírias, tem expressões, cara, tu demora para adaptar, pode até parecer brincadeira, assim, mas como assim, português de Portugal? Demora para adaptar. Eu lembro até hoje que eu fiz uma classe que se chamava Biologia e Bioquímica, eu acho, algo assim. Tu imagina um monte de termos técnicos, difíceis de entender, falados rápido numa classe de 40 pessoas. Aonde os caras não estavam nem aí, o slide ia passando e o professor falava, eu vou dar a classe aqui, vocês prestam atenção, quem quiser prestar atenção tá de boa, quem não quiser vai cair isso aqui na prova, um abraço, ele dava a aula dele e ia embora. E também uma outra característica bem diferente das universidades que a gente tem no Brasil. E não é fácil, cara, não é fácil, posso te dizer, não é um idioma, obviamente é bem diferente do inglês, que tu precisa aí, já é outra questão, uma outra língua. Mas tem coisas muito do dia a dia, assim, de gírias e expressões do dia a dia que tu demora um pouco para pegar. E como tu falou, né, eles falam muito rápido, muito rápido. Provavelmente a gente fala muito rápido também para eles.
né? Quando brasileiros estão falando português, também seja talvez um pouco complicado para eles entenderem. Mas passei por várias e várias situações engraçadas, assim, nos primeiros 2 meses, assim, eu acho, quando eu recém tinha chegado no país, foi engraçado. E provavelmente a gente tenha muito mais gírias do que eles também, né? Aqui a gente tem gíria gaúcha, gíria em São Paulo, gíria em Rio de Janeiro, tem gíria no Nordeste, gíria de favela. É isso que eu ia te falar. Tem gente que vai do norte ao sul do Brasil e não se entende. Simplesmente não se entende, porque são expressões, são gírias faladas que tu não tá acostumado, né? Não tá acostumado. No próprio Rio Grande do Sul, a gente tem pessoas do interior ali, pensa na Serra, pessoas da Serra, pensa no meu caso lá, que a gente veio lá da fronteira oeste, para depois vir conflitar com as pessoas da capital, por exemplo. Dentro de um estado já tem essa diferença, imagina dentro de um país continental que nem é o Brasil, cara, tem muita coisa aí. É engraçado a questão do che, né? A gente tem em comum, ele Velton, que ele fala muito che, principalmente quando ele tá tomando umas, né? E tem um colega meu também da pós-graduação, que é o Sérgio, que também é de Uruguaiana, inclusive. E ele é mais velho, o Sérgio é 10 anos mais velho que eu, ele tem 46. E ele fala muito che. E uma curiosidade, que esses dias lendo e tal, uns livros, eu descobri que o Che Guevara, ele é conhecido como Che justamente pela região que ele nasceu. Ele é de Rosário e é muito próximo de Uruguaiana. Então, como ele falava muito che, ele acabou recebendo o apelido de Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Justamente por essa... E aí tu vê, né, a gente tem essa expressão conhecida no Brasil, que é o Che, que é uma expressão, vou te dizer, é bem ali da zona sul do estado e um pouco da capital, ali para aqueles lados de Pelotas, se fala bastante isso aí. Mas para nós, lá para baixo, lá para a fronteira oeste, é Che mesmo, sem o T no início. E aí tu vai, como tu falou, né, o Elivelto também, meu parceiro, e a gente sempre teve essas discussões quando chegava na capital, e os caras não entendem, os caras, mas por que tu fala che? Cara, a gente fala isso desde pequeno, vê os nossos avós, nossos pais falando isso, tu cresce assim, né? E é uma questão assim que o inglês, vamos pegando a parte de ensino português de Portugal, português brasileiro, o inglês americano e o britânico não tem tanta essa diferença assim, né? Às vezes é a mesma palavra que alterna só a ortografia, não altera o sentido da palavra. Mas a própria língua espanhola, né? O Brasil é o único país dentro do continente ali que não fala o espanhol, e tem o espanhol europeu aqui, né? Que é o espanhol da Espanha, que ele é bem diferente do espanhol da Argentina, que a gente está mais acostumado pela proximidade. E ainda tem o catalão, né? Em Barcelona. Catalão, que é um francês misturado com o espanhol, mas eles se entendem muito bem, né? Essa transição de espanhol da Argentina para espanhol europeu aqui, ele é mais fácil ainda, na minha opinião, do que o português de Portugal para o português do Brasil. Eu ainda acho tem mais semelhanças. Eu posso estar enganado, mas tu tem a cidadania portuguesa, não tem? Não. Mas tu não chegou a entrar no processo? Não tinha algo assim? Cara, não cheguei a fazer porque tem uma questão de gerações, assim, que vale a pena tu ir atrás. O custo vai ser alto, independente de quem for, e o tempo de espera também é longo, entendeu? Então a gente até poderia... o meu sobrenome é Carvalho Salgueiro, né? Então são 2 sobrenomes portugueses. Mas, cara, tem que ir lá para trás, tem que ter documentação de, tataravô, sei lá. Sinceramente, eu nunca fui atrás disso. Talvez mais para frente, mais velho, eu vá atrás. E também, a maioria das vezes que eu tive a oportunidade de morar na Europa, eu tive ou visto de trabalho ou visto de estudante. Então, não fez falta. Claro que é um diferencial, mas por enquanto, nesse período aí lá vão aí quase 7 anos morando na Europa, nunca fez falta, mas é um grande facilitador, isso eu posso te dizer. Voltando a ti, tu voltou pro Brasil em 2012, ficou um ano lá em Portugal, né, de junho de 2011 a junho de 2012. Voltou pra cá, aí tu concluiu a faculdade, e como é que foi a partir daí? Eu voltei pra Portugal, né, em 2012, 2011 a 2012. 2012 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 a 2012.
Inclusive, Voltei para Porto detalhe, Alegre. a gente se formou no mesmo dia, né? 11 de janeiro de 2014. Tu em Educação 14. Física e eu em Direito. Nossos amigos Exatamente. tiveram que fazer um malabarismo ali pra conseguir nas duas formaturas. Eu ia falar isso, eu ia mandar um abraço pro Beto aqui, que teve presente na minha, e eu lembro que ele saiu da minha e foi correndo pra tua. Se a gente tivesse pensado, nós podia ter feito alguma coisa junto, né? Se a gente também não Erramos. pensou nisso, não. Erramos. Estamos aqui para admitir nosso erro. Podemos entrar numa outra faculdade, tentar de novo? Não, né? Melhor não. Vamos deixar pra outras ocasiões da vida. Faculdade a gente vamos dispensar. Né? Vamos deixar pro YouTube. O YouTube exato. conectando mais hoje em dia. Cara, então eu retornei ao Brasil e fiz mais 3 semestres da universidade. Concluí, na verdade, faltavam 3 semestres para me formar. Concluí, me formei. A partir dali, em 2014, eu ingressei na área de cabeça, já como professor formado. Trabalhei numa academia pequena no início da minha carreira como professor formado. Em seguida, fiz um processo seletivo e fui aprovado dentro da Smart Fit, que é a maior rede de academias da América Latina, uma academia conceituada e bem famosa, conhecida pelos seus preços baixos e pelo seu atendimento um pouco mais rústico, vamos dizer assim. Mas essas foram as minhas duas passagens por academias tradicionais de musculação. E, cara, ali nessa transição da Smart Fit, eu fiz também um processo seletivo e fui aprovado dentro do time Villeroy, que é também uma das escolas referência do treinamento funcional. E ali sim eu troquei o meu ramo, vamos dizer assim, de musculação para treinamento funcional, que tem uma grande diferença. E a partir de 2015, quando eu ingressei no time Villeroy, eu comecei a trabalhar com treinamento funcional. E logo em seguida, por acasos do destino, surgiu uma oportunidade de um treinador ir para a Ucrânia. E aí foi novamente onde eu retorno para a Europa, lá em 2015, e aí sim para a minha primeira oportunidade trabalhando com atletas profissionais na Europa. Então, em 2015, eu saí de Porto Alegre e fui morar em Kiev, na Ucrânia. E ali foram quantos anos? Em Kiev, cara, eu tive entre idas e vindas, né? Porque como eu seguia os jogadores, essas férias que os atletas têm, automaticamente nós tínhamos férias também, então nós retornávamos ao Brasil. Mas entre idas e vindas, fechou um ano, até um pouquinho mais, assim, quase uma temporada e meia de trabalho com os atletas lá. E eu retornei para iniciar minha segunda temporada. E aí é uma coisa curiosa também, porque a gente falou bastante sobre idiomas, e como tu sabe, eu tenho um outro produto que é o meu podcast do LC lá no Spotify, onde eu falo sempre isso, a importância de ter um idioma. E nessa época eu já dominava o inglês, e surgiu uma oportunidade para trabalhar com um atleta na Inglaterra, um atleta holandês, que obviamente falaria o inglês na Inglaterra. Então, por eu ter essa vantagem, vamos dizer assim, do idioma, de dominar o idioma inglês, eu fui para essa oportunidade. Então eu saí da Ucrânia depois de um ano e fui morar na Inglaterra, mais precisamente em Manchester, aonde, como tu citou no início aqui na abertura da nossa conversa, onde eu pude trabalhar com o Memphis Depay, que é hoje uma das referências aí do futebol holandês. É titular da seleção da Holanda e é titular e capitão também do Olympique Lyon. Ele chegou a jogar a Copa do Mundo daqui do Brasil em 2014, não? Cara, ele fez, é uma loucura, né? Mas ele fez o primeiro gol dele na Copa no Beira-Rio, contra a Austrália. Ele fez gol naquele jogo, jogo louco, jogo muito louco. Ele fez gol naquele jogo, cara. E ele tinha, se eu não me engano, tinha 20 anos, eu acho. Ele era uma das sensações da Copa, das revelações da Copa. A Holanda até terminou em terceiro, né? Ganhando o Brasil no terceiro e quarto. Sapecou o Brasil, né? 3-0, foi, né? 3-0. 3-0. O Brasil tomou 10 gols em 2 jogos, é isso. A gente toma todos os dias no Brasil aqui 10-0, né? Então o Brasil tá acostumado já. Normal.
Cara, então eu fiquei com ele por 6 meses morando e trabalhando com ele na Inglaterra, em Manchester. Ele na época jogava no Manchester United e também daqui a pouco por má sorte ou por uma implicância, a gente sabe como é que os treinadores são, né? E nessa temporada foi a mesma temporada que o José Mourinho chegou no Manchester United. E, cara, o português chegou lá e já sacou ele, falou que não ia contar com ele. Então foram 6 meses bem difíceis de trabalhar, porque nós já sabíamos que no ano seguinte, ali em janeiro, dezembro, janeiro, na janela de inverno, ele ia ser negociado. Então, o que eu faço, né, o meu trabalho, esse treinamento complementar com atletas de futebol, é bem difícil tu motivar um atleta a treinar extra se ele não está jogando, né? Ele sabe que ele vai ser cortado, ele sabe que ele não vai fardar. Então foi um período de bastante aprendizado profissional, pessoal também, claro, né, por estar vivendo na Inglaterra. E aí, desse período da Inglaterra, foi onde eu dei esse pulo, esse salto, onde eu acompanhei ele quando ele foi transferido para o Lyon. Então, depois de um ano na Ucrânia, 6 meses de Manchester na Inglaterra e aí 6 meses em Lyon, onde o Memphis fez essa transferência para o Olympique Lyon, que ele está até hoje. E também, cara, experiências assim incríveis, sendo Ucrânia, sendo Inglaterra, sendo França, acompanhando atletas de alto nível, assim, pessoal e profissionalmente, experiências inesquecíveis. E depois de um ano, nós fizemos um ano de contrato, 6 meses então na Inglaterra e 6 meses em Lyon. Depois desse período, nosso contrato se encerrou, eu retornei ao Brasil, e aí por um período de 6 meses, que foram os meus últimos 6 meses vinculado ao time Villeroy, eu trabalhei com alguns atletas do Vasco, morei no Rio de Janeiro também por esses 6 meses aí, do meio do ano até o final. E eu cito aqui, tu também abriu aí falando de 2 atletas um pouco mais conhecidos, que é o Ramon Mota, que até jogou no Internacional, jogou no Flamengo, jogou na Turquia. Nessa época ele era um dos líderes lá da equipe do Vasco. E o Matheus Vital, que naquela época era uma jovem promessa, e hoje ele é um dos destaques aí do Corinthians. E aí, após esse período no Rio de Janeiro, eu encerrei meu vínculo com o time Villeroy, e a partir dali, na virada do ano, isso foi em 2018, eu recebi um convite de um parceiro meu aí, irmão da vida, irmão do futsal, que é o Lucas Cruel, que também estava no time Villeroy, também se desvinculou naquela mesma época, para iniciar esse projeto que a gente está até hoje, aí já são 3 anos e meio, que é a No Performance, aqui em Munique, na Alemanha, onde eu vivo desde 2018. Então, 3 anos e meio aí de Alemanha. Ali na Ucrânia, resumir. Ali na Ucrânia, com quem é que tu trabalhava diretamente? Quais eram os atletas que passaram nas tuas mãos? Cara, na minha primeira passagem na Ucrânia, foi meio foi meio uma emergência, assim, porque eram muitos atletas. Então eu fiquei assim meio como um auxiliar. Como eu era novo na empresa, eu fiquei meio como um auxiliar do Fabrício China, que era o treinador principal na época daqueles atletas. Então assim, eu não vou te dizer que eu trabalhei diretamente, né, com os atletas, eu auxiliava todos eles, mas cara, na época era Bernard, Fred, Bernard que jogou no Atlético Mineiro, Fred que jogou no Internacional, o Tyson que se criou no Internacional, o Wellington Ney do Fluminense, Dentinho do Corinthians, Alex Teixeira do Vasco, Júnior Moraes, que era jogador do Santos. Cara, acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Acho que isso aí era Dentinho. Dentinho do Corinthians. Cara, eram de 7 a 8 atletas, tá? E aí sim, na virada da temporada, aí eu retornei para a Ucrânia, aí sim, sozinho. Aí eu trabalhei diretamente com o Marlos, que jogou no São Paulo e no Curitiba, com o Wellington Nen, que eu citei do Fluminense, e com o Facundo Ferreira, que é um centroavante argentino, saído do Vélez Sarsfield, que hoje está no Celta de Vigo, lá com o nosso querido Tchatcho Kudê.
e com o Denis Lesovoy, que é um jogador ucraniano que hoje joga no Dinamo de Moscou. Então eu digo que eu diretamente trabalhei com esses 4 atletas. Com os demais, eu participei junto, auxiliei, mas o meu trabalho efetivo foram com esses 4 jogadores, Wellington Ney, Marlos, Facundo Ferreira e Lesovoy. Então, resumindo a tua passagem pela Europa, Portugal, Ucrânia, França, Inglaterra, França, Alemanha. E Alemanha. E o período que o país que tu mais ficou foi Alemanha ou foi Ucrânia? Ucrânia foi 1 ano e a Alemanha já são 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Indo pro 4º ano aí. Talvez. Foi um período onde Na Crimeia, tu quer dizer? Da Crimeia, período pós-guerra. Até tem um documentário no Netflix, cara, que se eu não me engano se chama Winter on Fire. Eu acho que esse é o nome. Acho que esse é o nome, que é sobre os protestos e as guerras que aconteceram dentro de Kiev, né, da capital, que foi onde eu morei. Que não é tão ali na região da Crimeia, que é mais Donetsk, né, que teve essa briga com a Rússia. Então, culturalmente, primeiro de tudo, a língua, né? A gente falou bastante sobre idiomas aqui. Então, eles têm um alfabeto cirílico, e eu estudei russo, né? Fiz aulas de russo. Então, era engraçado também porque eu fui alfabetizado como se fosse uma criança de, sei lá, 5, 6 anos, porque era tudo novo, né? As letras são diferentes, são símbolos. Algumas letras tu pronuncia só o som da letra e não propriamente como se diz a letra, como se diz o A, o B, o C, elas têm um som específico. Então, assim, um choque cultural em relação a isso, ao idioma, ao alfabeto. Cara, a culinária também da Ucrânia não é, pro meu gosto, pelo menos, né? Não é muito recomendável. E, cara, é um país também muito pobre. É um país pobre da Europa. Então, se tu vai fazer uma comparação, tu vai fazer um choque cultural entre todos os lugares que eu estive, a Ucrânia, sem dúvida, ela faz né, essa grande diferença, tem esse grande espaço entre uma cultura e outra. Portugal é muito próximo, a própria França também tem algumas similaridades com o Brasil. Inglaterra e Alemanha são países mais tradicionais da Europa. Eu acho que a Alemanha, se tu for falar em relação à cultura de todos esses países, é uma cultura muito mais enraizada ainda, tu sente, né? Muito, e também aonde a gente mora aqui, na região de Munique, que é a Bavária, né? A Baviera, que é o sul da Alemanha. Então aqui eles são muito mais tradicionais, eles se vestem, né, naquelas roupas típicas alemãs. A própria Oktoberfest acontece aqui. Então eles têm costumes, eles têm dialetos muito tradicionais aqui do sul da Alemanha. Então, em relação a um choque cultural, eu acho que foi a Ucrânia. Em relação a aprender uma cultura, também até pelo tempo que eu já estou aqui, né, 3 anos e meio, aí quase 4, eu citaria a Alemanha também. Até a questão da Ucrânia, é um país que não é tão acostumado assim com imigrante, com turista, que nem os outros lugares, né? A gente conhece muita gente, conhece Portugal, conhece França, mas que conhece a Ucrânia, eu acho que tu é a única pessoa que eu conheço que já muitas das pessoas que eu sempre conversei em relação eu gosto muito de conversar sobre viagens, sobre culturas de outros países, e algumas vezes eu convidava também alguns amigos, assim, cara, vem me visitar aqui na Ucrânia, né? E muita gente fala assim, cara, o que eu vou fazer aí na Ucrânia? Porque realmente não é, né, aquele país convidativo, assim, para passar férias, tem muita coisa boa também, a gente tinha muito acesso a coisas boas lá pela proximidade que nós tínhamos com os jogadores. Mas realmente não é um país que está no teu top 10 para visitar. Geralmente quem vem fazer um mochilão pela Europa, cara, e até pelo próprio leste europeu, dificilmente vai incluir a Ucrânia para uma visita. Tem Chernobyl, né, que é aquela usina
nuclear que está desativada, que tem também um polo turístico bem forte, só que é uma visita turística por questões também ambientais ou nucleares, que é uma visita muito curta. Tu não pode passar o dia lá, passar 2, 3 dias, porque é uma cidade fantasma. Tu vai lá, conhece, vê que não tem nada, te expõe o teu corpo a níveis de radiação altíssimos, vai sair dali e vai embora. Então, claro, Kiev é a capital, é uma cidade muito legal. Lviv é uma cidade onde eu fui várias vezes, porque é onde o Shakhtar joga, onde o Shakhtar manda os seus jogos, e é fronteira com a Polônia, então é uma cidade também bem turística, bem legal. Odessa é uma cidade que é muito conhecida pelos beach clubs na época de verão, mas não é difícil falar que é um país assim muito atrativo, sabe? Voltando ali à parte do leste europeu, a gente está acostumado a ver em filmes, né, o filme mais tradicional de todos que mostra o leste europeu em relação a custo é Eurotrip, né? Eurotrip eu acho que todo mundo da nossa geração assistiu, que aquela cena que o cara chega assim com uma moedinha de, sei lá, de 10 centavos de euro, agora eu posso abrir meu próprio hotel. E é barato mesmo a vida na Ucrânia? Cara, eu vivi na Ucrânia uma parte de 2015 e praticamente todo 2016, né? Até eu mudar para Inglaterra. Então a gente está falando aí de 5, 6 anos atrás. A moeda da Ucrânia se chama Grivna, e a maioria das coisas lá internacionais, até eu era remunerado naquela época em dólar também, recebia em dólar. Então eu lembro que na época $1 era coisa de 25, 26 grivnas. Então era assim, ó, absurda a diferença. Muito desvalorizada a moeda deles, porque muitas vezes a gente precisava trocar. Alguns lugares aceitavam, né, o dólar, ou pagavam com cartão de crédito internacional, mas alguns lugares tu tinha que pagar, por exemplo, táxi tu tinha que pagar com a moeda deles. Claro que o taxista iria aceitar o dólar, mas ele ia botar o valor lá em cima. Então, quando tu ia fazer esse câmbio, até tinha uma casa de câmbio bem próxima do condomínio onde eu vivia lá. E às vezes, cara, tu chegava lá com, sei lá, 100, $200, que não é uma quantia muito grande, tu saía de lá com um bolo de dinheiro, assim, que era inacreditável. Mas era o custo de vida, posso dizer, cara, bem baixo, bem barato. Tudo. Em relação a tudo, transporte, alimentação, lazer, restaurantes, até viagens até mesmo de avião, viagens de trem, tudo, roupa, vestuário, shopping, compras, tudo, custo de vida bem baixo. Você tinha comentado ele antes em relação à língua que você estava aprendendo, o russo, mas tu conseguia te virar bem com o inglês lá, ou tinha dificuldade de te comunicar? Por exemplo, tu ia na festa, precisava ir pro chaveco ali no pessoal, tu conseguia te comunicar em inglês, ou eu ia na linguagem internacional, universal? Cara, não é fácil no inglês, não é todo mundo que fala inglês. Aliás, são poucas as pessoas que falam inglês, e as poucas que falam se comunicam, vamos dizer assim, não chegam a nem falar inglês. Então isso foi uma outra questão que me interessou, aprender o russo. Eu sempre gostei de aprender os idiomas dos países que eu vivi, apesar de ter estudado russo, alemão e francês, e não falar russo, alemão nem francês, mas pelo menos estudei. E na época, por tu estar naquela empolgação do dia a dia, de estar estudando, eu lembro que eu estava me virando bem no russo. Eu fazia aula, cara, eu fazia 3 vezes por semana, 1h30 de aula. Eu saía da aula assim, ó, com a minha cabeça explodindo, dor de cabeça de fazer as classes, mas era bom, eu estava aprendendo, eu estava me soltando mais, mas era difícil, até porque nós tínhamos muito mais contato com pessoas, com brasileiros, né, até por trabalhar com uma colônia de atletas brasileiros. Tu tinha contato com a família dos jogadores, né, com as esposas, com os filhos, com
quando o empresário ia visitar, quando ia visitar o irmão, o primo. Então era uma colônia muito fechada, porque todos os atletas moram no mesmo condomínio. Mas claro, tu não vai escapar de situações, né? Como tu mesmo falou, tu vai numa festa, tu vai no restaurante, tu vai numa viagem. Nós íamos direto assistir jogos do Shakhtar lá na época, e tu acaba tendo contato com pessoas, com ucranianos, com ucranianas também. E não é fácil. Não é bem assim para se virar no inglês lá, não. Pra quem não fala nenhum outro idioma, por exemplo, eu fui pra Austrália sem falar absolutamente nada de inglês, né? Eu sabia só o verbo to be. E pra começar a se virar mesmo, foi a partir dos 6 meses, pra conseguir compreender e falar o básico do básico. Mas foi só depois de um ano, assim, trabalhando diariamente com australiano de fato, ou com pessoas de outros países, pra começar a conseguir avançar num diálogo. Imagina o russo, né, na Ucrânia, que é uma linguagem totalmente diferente, e até a forma de escrita que a gente falou antes por símbolos. Então a gente nunca, aqui no Brasil a gente tem contato, por exemplo, com o inglês. A gente assiste um filme, assiste uma série. Agora aqui com Netflix, com a Amazon Prime, chega a nós séries e filmes de fora, né, do leste europeu, da Europa, da Ásia. Mas até então, acredito que ali na 2014 que tu estava na Ucrânia, é isso? 15 e 16. Então, até aquele período a gente não tinha muita noção com tanta proximidade assim com a... Cara, eu vou te falar que o que eu conhecia única e exclusivamente da Ucrânia era o Shakhtar Donetsk, por ter levado vários jogadores do sul. Um deles é um grande amigo meu que é o Douglas Costa, que hoje está até aqui no Bayern de Munique. E a gente tinha um grande contato quando ele estava no Grêmio, a gente andávamos juntos direto. E logo ele se transferiu para a Ucrânia. Eu fico pensando, onde é que é a Ucrânia, né, cara? E a partir dali eu comecei a acompanhar um pouco mais. Mas eu lembro na época que eu estudava, eu tinha pequenas felicidades diárias. Quando eu conseguia ler uma placa, quando eu conseguia ler um menu de um restaurante, porque, cara, parece brincadeira, mas tu fica igual uma criança, porque tu começa a juntar uma letra com a outra e tu vai criando e formando palavras. Então, igual quando nós fomos alfabetizados lá com 6, 7 anos, era assim que eu me sentia. Só que eu não via um A ali, um B, um C. Eu via, cara, uns símbolos, uns asteriscos riscados, um 3 ao contrário. Cara, enfim. Eu passei por isso. Mas foi uma baita experiência. Eu passei por isso na Austrália. Eu ainda entrei no pré-intermediário, se eu não me engano. Mas tu passava na frente da sala. Eu tinha 23 anos, 23 quando eu viajei. Aí a gente passava pela sala assim na escola, que era o beginner. Cara, uns marmanjão da minha idade pra cima, mais velhos. Tu olhava pro quadro, era um bichinho, era um arco-íris mostrando as cores, né? Era aqueles quebra-cabeça no chão com as letrinhas. É isso, cara, tu sentia Igual, criança, sentia uma criança. Hoje eu fui na padaria e comprei pão. E era a figurinha da criança ali, tu tem que falar aquilo ali em russo com as letras que ela te deu ali. e era difícil. Vou te dizer que foi um baita período, assim, aprendi bastante. Vou te dizer que não é que eu lamento, né, que hoje em dia eu me esqueci tudo, porque eu utilizei muito bem, o pouco do russo que eu aprendi foi muito bem utilizado lá, posso te garantir isso. E serviu como experiência, né, de ter estudado um novo idioma, apesar de não me lembrar de muita coisa. Valeu a pena pelo menos ter feito algumas classes e ter entendido um pouco da cultura deles lá, né. Tu chegou a conhecer algum brasileiro da Ucrânia que não seja do teu mundo, que não fosse do teu mundo ali do futebol? Tipo, tô numa festa, vai com um brasileiro. Tô no supermercado, ouvi um português, vou perguntar. Não tem, né? É difícil. Ninguém. Todos os brasileiros que eu fiz amizade, e tenho amizade até hoje, como eu te falei, era o irmão do jogador, era o primo do jogador, era o empresário.
era o, sei lá, o motorista do jogador, o cara que trabalhava pro atleta, só esse núcleo, assim. Não tem, eu acho que não tem também, né, o cara que vá, sei lá, o cara que vai trabalhar na Ucrânia, fora esse mundo do futebol aí, é complicado, né? Mas boa pergunta tua, mas não, cara, não conheci, não. A menção que a gente tem da Ucrânia é justamente a questão do Chernobyl, que na época que ocorreu a explosão ainda era a União Soviética, né? Não era nem Ucrânia. Então... Não era nem Ucrânia, exatamente. Quem vê o documentário aquele no, acho que foi no HBO, né? Não lembro qual que é uma série, né? É uma série, e ali eles contam como era o cenário político da época e não, como tu falou, né? Não era nem Ucrânia ainda. Isso. A série até ela mostra a visão americana, né, dos fatos. E parece que a Rússia agora queria fazer a mesma série, só que de acordo com a visão da União Soviética da época, né? Acho que não saiu do papel, mas seria interessante a gente ver. Bom, embora a gente já soubesse, né, qual seria a versão, mas seria interessante. Sim. Tu veio pro Brasil, trabalhou um tempo aqui com o Ramon no Vasco. Foi. E depois tu voltou pra Europa de novo, que foi pra França. Não. Foi a Ucrânia, foi a Inglaterra com o Memphis, foi a França com o Memphis, e aí depois da França foi o retorno pro Rio de Janeiro. Tá. Ali, quando tu estava na Inglaterra, tu recebia em qual moeda? Cara, essa história eu conto direto. Isso aí é como é que se fala? Isso é conversa de mesa de bar, né? A gente não gosta disso. A gente nunca fez muito isso, né? Eu cheguei a receber em dólar, depois eu recebia em libra, depois eu recebia em euro e depois eu voltei a receber em real. Então foi uma... Cara, é engraçado. É uma história para contar, assim, é engraçado. Embora o salário nunca fosse grandes coisas, nunca fosse alto, mas era engraçado de ver essa mudança, porque na Ucrânia eu recebia em dólar, como eu te falei, me mudei para a Inglaterra e comecei a receber em libras, França, euro, Rio de Janeiro, voltei a receber em real. Então foram 4 diferenças aí de câmbio, de 4 países diferentes que foram... Cara, foi engraçado ver eu lembro na Ucrânia receber o dólar, né? Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com o dólar, assim, real, com o cash, né? Quando eu tinha o cash para trocar pela moeda deles. Foi um período engraçado. Dólar, libra, euro e real. A libra de todas essas moedas que a gente está falando, é a mais alta em relação ao real, né? É mais valorizada. Na Inglaterra, Londres é uma cidade muito cara, mas Manchester, que foi onde tu morou, ela é tão cara quanto Londres, ou ela é mais acessível? A Inglaterra por si só, por ter toda essa tradição, essa pompa, né, da realeza, e aí como nós falamos aí de ser uma das moedas mais fortes do mundo, custo de vida... Manchester é uma cidade industrial, né, como se fala, não é uma cidade tão turística, muito mais turística pela questão do futebol do que propriamente por ir conhecer a cidade, não tem tantas coisas para se fazer lá. Também tem a questão do clima, que é chuva, né, o dia inteiro, um clima bem cinza, nublado, e eu tive a oportunidade de ir a Londres 3, 4 vezes, não lembro exatamente, porque acho que era 2 horas, 1h30, 2 horas de trem, estava em Londres, mas é um país em si, é um reino, né, o Reino Unido, vamos dizer assim, muito caro, custo de vida altíssimo, totalmente o contrário do que eu vivia na Ucrânia, e aí eu te falo em relação a tudo, tá? Transporte, alimentação eu falo em relação a restaurantes e também ao supermercado, ao básico, muito caro, um país muito caro. Manchester, em relação a Londres, claro, por ser uma cidade menor, não era tão alto o valor,
Londres é absurdo, né, cara? Londres é loucura. Londres é loucura, assim. É a cidade, uma das minhas cidades favoritas do mundo, que eu gosto sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de ir lá, de visitar, mas muito caro, cidade muito cara. Tudo chega a ser assim absurdo os valores de tudo. Vamos exemplificar. Por exemplo, tu quer tomar um cafezinho, tá? Quanto é que tu paga num cafezinho? Cara, vamos exemplificar. Como é que eu vou te dar um exemplo de um café da manhã, por exemplo? Eles têm lá o English Breakfast, né? Que é café da manhã pesadíssimo, típico dos ingleses, que é o feijão vermelho, bacon, ovos, como se fossem uns nuggets, assim, frango, pão. Cara, sabe um pouco de tudo, assim, mas é uma refeição É o pesadíssima. que a gente come no boteco. É o que a gente come no alemão aqui. De tarde, final do dia. Entendeu? Para iniciar o dia, assim, ó, gordura, fritura lá em cima, cara, num lugar ok, num lugar não muito conceituado ok, tu vai pagar de 13 a 15 libras. É R$ 100 pra tomar um café da manhã. Mais ou menos isso aí. Tá, Mais ou menos isso aí, vamos para um pensar café da manhã. assim. A gente jovem e tal, tá chegando num país solteiro, pô, vamos pra um pub. A cerveja, tomar ali um. Quer dizer, ela é mais barata, não é? Cara, eles chamam lá de pint, né? A pint é Pint é o. 500. Aí a jug é 1 litro, né? Aham. E é mais barato a cerveja de lá, a cerveja local. Porque, obviamente, eles vão pegar os turistas, vamos dizer assim, quando o cara vai comprar cerveja internacional, uma Heineken da vida, que vende por todo mundo, Amstel, sei lá. Aí tu vai comprar, eu acho que era Foster, o nome de uma delas que era lá, típica inglesa, se eu não me engano, era essa. Mas não é tão caro assim, não, para tu ir num pub tomar uma cerveja não é tão caro, não. E uma questão cultural interessante que eles têm, como é uma tradição dos ingleses visitar pubs e beber, etc., eles normalmente fecham os pubs, cara, às 11 da noite. Porque aí ninguém se passa, entendeu? Então, acho que ali 20 para as 11, 10 para as 11, eles batem o sino, a última dose, tu toma e vai para casa. Porque senão tu fica até 1 da manhã, 2 da manhã bebendo, no outro dia 7, 8 da manhã tu tem que estar no trabalho. E tem muita gente que tem esse acesso urbano muito mais fácil, muita gente vai andando, muita gente vai de bicicleta, muita gente vai de metrô pros pubs, então depois se recolhe e vai para casa. Então tem essa foi uma diferença também que eu peguei lá nessa época que eu frequentava alguns pubs lá em Manchester. A Austrália também tem essa questão, até porque é uma colônia inglesa, né? Até hoje, assim, o sistema de governo da Austrália ela é parlamentarista e ela tem um representante da coroa dentro do governo. Claro que é uma representação simbólica, né? Ele não tem muito poder assim sobre a Sim. isso. E toda a Austrália ela é muito parecida com a Inglaterra, até os nomes, né, dos parques. Tem o nome das ruas são muito parecidos também. Toda a arquitetura é muito parecida com esses tijolinhos à vista. E a questão do horário de pub também. Ali, tipo, no máximo 11 fecha e meia-noite tem que sair de dentro do pub. Claro que tem festas que vão até tarde, mas o pub, o bar em si, 11 horas fecha e meia-noite tem que estar vazio. Isso. Festa é uma outra coisa. O pub é aquela questão mais daquela reunião social, aquele happy hour que tu sai do trabalho, sei lá, 5h30, 6 horas, encontra os teus amigos no pub pra tomar uma cerveja. Só que aí se deixar, tu vai embora, né? Até 1 da manhã, 2 da manhã. Não, se fosse nós aqui... tu tá morto. Eu não sou muito chegado, né? Eu não sou muito de frequentar pubs e bares, né? Não, tu é um cara muito caseiro. Não prefere ficar em casa. Que loucura. Mas essa questão é interessante, tipo, na Austrália, assim, os pubs, eu digo assim, a parte física do pub, né? Aqui no Brasil seria um lugar super caro, né, de a gente frequentar.
o formato que é o pub na Austrália e na Inglaterra. Lá, tipo, eu falo da Austrália, não conheço a Inglaterra. Um pub, 5 da tarde, tá tomado de cara de vestido de colete de laranja, que acabou de sair da obra e vai tomar um gelo. E ali fica até a hora de fechar. Né? E tocando aquelas músicas irlandesas e cantando e vambora. Concordo contigo. É muito uma questão social, só que aí tu vai colocar quem vai querer ir para um lugar um pouco mais, né, enfeitado, vamos dizer assim, o cara vai para um restaurante. O pub é uma coisa muito, muito social deles, né, muito cultural, é o nosso boteco, é o pub deles. Então é muito democrático, né, qualquer um pode entrar. E como eu te falei, eu também nunca fui à Austrália, não conheço. Mas pela minha visão que eu tive lá na Inglaterra, eram preços, cara, acessíveis, né? Não é muito barato, mas também não é exorbitante de caro. Tu pode ali comprar 2, 3 cervejas e tá tudo certo, entendeu? Até a cerveja na Austrália é caro. A cerveja não é barato, não. E aluguel também não é barato, mas o supermercado em si é muito acessível. Tu vai lá comprar uma lata de atum por $1. Tu pode comprar um saco de pão de forma por $1 e alguma coisa, entendeu? Aqui no Brasil, um saco de pão é de 6 pila pra cima. E é bem diferente. Assim, nosso poder de compra aqui no Brasil é diferente, né? Eu concordo contigo. Então tu sai da Inglaterra, que ano? Cara, eu fiquei metade de 2016 na Inglaterra e eu virei o ano de 2017 na França, porque, como eu te falei, né, o atleta que eu trabalhava, que é o Memphis, ali naquele período entre dezembro e janeiro, janeiro de 2017, ele estava na janela de transferência e eu ficava acompanhando a janela para ver que clube que ele ia acertar. Ele chegou a ter oferta da Roma, ele chegou a ter ofertas do Milan, e no final das contas ele acertou no Lyon. Então eu estava no Brasil de férias, esperando ele acertar, então ele acertou no Lyon. Logo em seguida que ele chegou, ele me ligou e eu fui para lá. E aí então saí da Inglaterra, passei férias no Brasil e fui morar na França, mais precisamente em Lyon. Cara, a França é um lugar assim que eu não conheço ainda, mas tá assim no meu top 1 pra conhecer, primeiro, porque eu sou apaixonado por cinema, dá pra ver ali, e tudo começou na França, né? E tu mesmo já me disse que conheceu lá o museu dos Irmãos Lumières. Então Cara, a França pra mim assim é o centro cultural do mundo. E tem aquele filme do Woody Allen, que é o Meia-Noite em Paris, em que o Owen Wilson ele se reporta, assim, ele vai transportado para a década de 20 e lá ele conhece agora me fugiu o nome, né? Eu não assisti esse filme, tá? Não vou Cara, te mentir. é um filme sensacional, assim, e é um filme muito saudosista. É o Hemingway. Ele conhece o Hemingway, conhece a Gertrude, e assim ele se apaixona por uma celebridade da época, assim, cara, é um filme sensacional. Então a França é um lugar que eu guardo com carinho sem conhecer. Eu, por mim, eu falo isso pra minha namorada, eu moraria fácil na França. E tu pode me dizer como é viver lá. Cara, eu vou te ser bem sincero. O meu sonho sempre foi, e bom que eu pude viver ele e ver que realmente não era o que eu queria, foi morar na Inglaterra. Porque eu via a Inglaterra como, que nem tu falou, né? Aquela questão da colonização da Austrália, aquelas casinhas com tijolinho à vista, cara, exatamente como tu vê nos filmes, em séries. É igual. Aquelas casinhas uma do lado é igual, aquelas ruas todas organizadas. Mas tem várias outras questões, né, cara? A culinária, o custo de vida alto, o clima. Então foi bom conhecer, foi bom ter vivido lá um tempo, foi boa experiência, mas não era tudo aquilo que eu imaginava. E a França, o contrário. Eu nunca tive essa curiosidade de ir para a França.
mas tu estando lá, cara, assim, ó, é uma riqueza de cultura, por eu estar em Lyon, né, eu te falei do museu dos irmãos Lumière, que é a cidade das luzes, né, como é conhecida Lyon. Cara, são dois canais que cortam a cidade, a região dos vinhedos lá, assim, ó, absurda. A culinária em Lyon, Paul Bocuse, que é um dos chefes mais renomados do mundo, são vários e vários restaurantes dele lá em Lyon. Escolas de gastronomia, como sabe aquelas quando tem o Masterchef, que tu ganha o Masterchef, tu ganha sei lá, 1 mês ou 2 meses de curso nas escolas de culinária, não sei o que, cara, várias delas são lá. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas, porque 2 delas eram num hotel onde o Mendes ficava, e várias vezes a gente jantava lá e a gente viu os estudantes ali, e, cara, assim, ó, posso te dizer que, sem falar na questão do fashion, assim, da moda, porque a França tem muito isso, assim como a Itália, as pessoas se vestem assim, cara, uma elegância absurda, seja homem, seja mulher, uma elegância, uma classe, uma qualidade do vestuário, das roupas, das peças, elegância, uma elegância ali naquele país. Outro país que eu também estudei o idioma, fiz muitas aulas de francês, um dos idiomas que eu mais dominei, cheguei muito perto não de dominar, né, fluente, não, estava bem longe disso, mas de ter uma dominância, de conseguir falar e me expressar, bem diferente do russo. Eu adorava pegar transporte público, Uber, pegar táxi, porque eu falava com os caras do Uber, com o cara do ônibus, porque eu queria treinar mesmo o meu francês. Para mim, a língua mais bonita que tem no mundo é o francês. A que eu mais gosto de falar é o espanhol, sinceramente, mas a que eu acho mais bonito mais bonita é o francês. E tá dentro dessa cultura agregada ao futebol, os caras são fanáticos por futebol. O Lyon, que foi... Eu visitei algumas outras cidades ali, Montpellier, Saint-Étienne, Paris, fui algumas vezes a Paris. Mas eu vivi dentro de um ambiente de uma cidade pequena, onde um clube de uma segunda divisão subiu, se criou um clube médio porte, daqui a pouco eles tiveram a época do Juninho, aonde eles foram 8 vezes campeões direto. Então era um clube de pequeno para médio porte, que se transformou num gigante do continente ali, europeu, do gigante da França, disputou quartas de final, semifinal da Champions League. Então, cara, muita coisa do que eu gosto tá ali, tava naquela cidade, a culinária, a moda, o futebol, o turismo, como eu te falei, a região dos vinhedos. O litoral francês é muito bonito também, né? Muito, muito, muito. Eu tive Montpellier, na costa da França lá. Não é das praias mais bonitas, mas eu fui mais para passar um final de semana para ver um jogo que o Lyon jogou contra o Montpellier. Foi um dos estádios até usados na Copa de 98. Mas, assim, ó, em resumo, foi um país que eu curti muito morar. Gostei muito de morar por essas questões que tu mesmo falou aí a cultura realmente te absorve, sabe? Tu vive aquilo ali no dia a dia. A gente tem um folclore aqui no Rio Grande do Sul de Pelotas, né, que o pelotense é gay e tal, né? E é graças à França, né, que no início do século, os agricultores mandavam seus filhos para passar temporadas na França. Aí eles voltavam de lá, que nem tu falou antes, em questão de moda, fashion, todo com uma cultura mais refinada, com roupas mais... Até a própria questão de etiqueta e os modos também de se portar e se expressar eram mais... Tinha uma classe, né? Tinha uma elegância diferente e acabou criando esse preconceito, essa fama aí. Mas isso é algo histórico, né? Histórico dentro do Rio Grande do Sul. Pelotas aqui no Rio Grande do Sul e Campinas em São Paulo. Só que Campinas eu não sei qual é a origem dessa fama. Eu também desconheço. Até queria mandar um abraço pro meu parceiro Leandro,
lá de Pelotas. Esse aí sofreu um pouco com essas brincadeiras na época do colégio, mas é o que tu fala, né? Um folclore que depois acaba sendo explicado, e quando tu vive lá dentro, né? No caso da França, tu vê que realmente outra coisa que eu vivi lá dentro e que a gente vê direto em série e filme, que como eu te falei da Inglaterra, o cara com a boina, né? O sobretudo e o baguete debaixo de um braço e o jornal do outro, cara, isso é típico. Isso é típico, não é uma coisa que a gente vê nos filmes para ilustrar como é a cultura francesa. Isso é normal, isso é natural. É cultural deles, é diário, é um hábito diário. O cara ia ali comprar o seu jornal, o seu baguete, bota debaixo do braço e vai pro trabalho. Cara, tem um filme que eu gosto muito, que ele mostra muito como é que é a França, só que se passa na década de 50 ali. É Cléo da 5 a 7, da 5 a 6, é algo assim. Eu não lembro se é do Buñuel, do Truffaut ou do Godard. Mas, cara, ele mostra muito, assim, a Paris daquela época. E mostra exatamente quem nem tu falou. Naquela época já era assim, o pessoal de boina, baguete embaixo do braço, jornal do outro, sentado nos cafés, tomando um vinho ou um café mesmo, sempre com cigarrinha na boca, né, pra quem... É muito típico francês, assim. É um país que eu, assim que passar a pandemia, e se o euro baixar, obviamente, eu quero conhecer. Mas vamos... Perdeu a oportunidade quando eu tava lá, podia ter ido me visitar, não quis. Não, naquela época eu era estagiário ainda, não conseguia sair daqui. Não dava. Não dava. Cara, a gente já tá com quase aí 1h30 de papo. Vamos sair da França e vamos ir pra Alemanha. Tu sai da França, eu não lembro se tu chegou a voltar pro Brasil. Eu voltei pro Rio de Janeiro. Voltou Foi o pro Rio de período onde Janeiro. eu estive no Rio de Janeiro por 6 meses, trabalhando com os atletas que a gente comentou ali no início do Vasco, né? Cara, foi um período profissionalmente ok, porque a gente sabe como é que é o calendário do futebol brasileiro. Os caras jogam, né, 3 partidas por semana aí, domingo, quarta e domingo, e o que me deixou bem feliz foi a minha questão pessoal, porque eu estava muito próximo de Porto Alegre, né? Tava um voo de casa, então eu pude passar o Dia dos Pais, eu pude passar com o meu pai e com o Davi, com o meu filho. O aniversário do Davi, que foi em outubro, também peguei um final de semana, fui para Porto Alegre, sei lá, quinta-feira à noite, sexta, e voltei domingo à noite, então ficava muito mais fácil essa transição, essa visita à minha casa a Porto Alegre. E aí, justamente no final desse ano, de 2017, em dezembro, eu encerrei meu vínculo com o time Villeroy. E aí sim, no ano seguinte, eu vim morar aqui na Alemanha, 2018. Uma coisa que me chama muita atenção de todos esses vídeos que tu posta aí no Instagram de vez em quando é a neve, né? Inclusive tu comentou que tava nevando agora há pouco aí. Está nevando ao vivo. Está nevando. Só não vou mostrar porque tá lá embaixo. Tá, mas depois tu vai filmar, que a gente vai ilustrar aqui o nosso vídeo. Eu faço um vídeo pra ti. Essa região que tu mora aí de Berlim, que tu falou que é a Bavária. Munique. Isso, Munique. Berlim é a capital. Pra lá. Toda a Alemanha neva ou é específico dessa região aí? É tipo dessa região? Eu vou te falar que eu tenho pouco repertório ou vocabulário aqui da Alemanha. Eu conheço algumas cidades, já visitei, cara, eu fui a Regensburg aqui, que os guris jogam futsal, eu fui a Passau, fui a Stuttgart, fui a Nuremberg, Ingolstadt, fui a Berlim já 2 vezes. Onde é que mais que eu fui? Cara, mais ou menos isso aí. Não conheço muita coisa. Por exemplo, eu não conheço Colônia, eu não conheço Dortmund, Leverkusen, Düsseldorf, Hamburgo. São cidades bem tradicionais aqui na Alemanha e eu nunca fui. Aqui no sul da Alemanha, na Baviera, a gente está muito próximo, fronteira com a Áustria. Cara, é muito frio, muito frio, e é uma cultura bem forte de neve.
porque está muito próximo dos Alpes aqui também. É uma cultura muito forte de esquiar. As pessoas têm essa cultura, nós temos a nossa cultura de jogar bola na rua quando a gente é moleque. Aqui a cultura dos alemães, quando são pequenos, pela questão do clima e da neve, eles vão para a montanha e vão esquiar, né? É o que eles têm para fazer, porque senão eles vão ficar trancados dentro de casa. Então eles criam essa cultura de esquiar. Mas a neve aqui, cara, é muito forte, muito constante, sabe? É coisa de nevar assim, ó, 2 semanas nevando sem parar. Hoje, casualmente, foi um dia que tá nevando muito, a gente já tá cara, já passamos a metade de março, já era para estar dando uma melhorada no clima, e tá, sei lá, aí, -13, nevando, né, constante também. E até é bom desmistificar isso aí, né? Porque é bonito ver na foto, né? No Instagram é legal. Agora o cara que vive a rotina, que acorda cedo para vir trabalhar e já bota o pé na neve, já molha o pé logo de manhã. Daqui a pouco tu vai pegar o metrô para vir trabalhar, o metrô não vem porque deu problema por causa da neve, sabe? Tem várias complicações. Mas muito o que bonito, tu acha mais incômodo? Tu molhar o pé de manhã na neve, pegar o trem e trabalhar? Ou morar num país com calor, clima agradável e ter o problema de repente tomar uma bala perdida, uma arma na cabeça, passa tudo? O que é mais incômodo? Mas aí tu tá sendo muito extremo, né? Aí vai ser até sacanagem da minha parte eu comparar uma coisa com a outra. Não, mas era exatamente isso que eu queria ouvir. Eu vivi os dois. Sim, tu pode escolher uma delas. Eu fico com a neve aqui. Eu como neve. Eu boto sal e como neve aqui. Isso é óbvio. Então, cara, eu tava comentando com o Thiago ontem na conversa, assim, que logo quando a gente começou a trabalhar na obra, a gente era distante de casa, assim, né? Era 2 horas de distância de onde a gente morava até nosso trabalho, até a obra. Então a gente tinha que acordar às 4 da manhã. Então a gente acordava às 4, pegava o primeiro trem, que era às 5, pegava o trem até a City, e da City pegava o ferry. E sempre que a gente pegava o ferry, a gente pegava o sol amanhecendo, o sol nascendo, na verdade, no mar, assim. E é bem na Opera House e na Harbour Bridge. Então, claro, na hora que a gente acordava, a gente ficava louco, né? Puta que pariu, eu tenho que trabalhar e não sei o que. Mas, claro... Mas quando tu via isso... mudava, né? Mudava. Sempre a gente pensava, nossa realidade do Brasil e tal. Claro que lá a gente não tem a família, não tem, né? Não tá próximo não tá próximo do que a gente gosta, né? Mas isso que eu ia te falar. Eu não quero vir aqui nessa nossa troca de ideia aqui poetizar muito também e teorizar muito. O ser humano nunca está satisfeito com nada, né? Isso é meio que um conceito que é óbvio, é senso comum. A gente tá casado, quer estar solteiro, tá solteiro, quer estar casado, tá sempre nessa... Cara, são várias coisas, e isso é uma delas. Daqui a pouco tu tá, como tu falou, tu tá vendo aí o pôr do sol, ou o nascer do sol num clima incrível, e ao mesmo tempo tu tá pensando que tu quer estar com a tua família, só que tu sabe que lá tu vai estar com a tua família, tu vai ter o perigo de ser assaltado saindo da faculdade às 10h30 da noite. Então é um pouco de tudo, é difícil ter esse balanço. Mas, cara, em relação à qualidade de vida aqui, é meio que é surreal, né? Surreal. Aqui a gente vive num paraíso, vive em questão de segurança, transporte, cara, aqui tudo funciona, entende? Esse problema, entre aspas, de tu sair, molhar o pé na neve de manhã cedo, cara, isso aí né, insignificante. Vamos imaginar a rotina que eu vivo, entende? Sim, mas vamos imaginar assim, vamos trazer a realidade do clima para o Brasil, por exemplo. Imagina um servente de pedreiro ter que trabalhar todo dia de manhã no inverno, nevando, molha o pé às 5 da manhã e tem que passar o dia inteiro trabalhando para receber um salário mínimo, né? A gente morando fora do país, claro, na Austrália não tem neve, mas caso tivesse,
o nosso salário ali, que lá é semanal, que cai toda sexta-feira, cara, compensa, entendeu? É que a gente tava conversando com o Thiago ontem, cara. Nós, como servente de pedreiro na Austrália, a gente ganhava $20 a hora, 8 horas por dia. A gente ia no mercado, a gente pagava cada um 150 de aluguel por semana. No mercado a gente pagava, sei lá, mais $100 por semana mais ou menos, porque é barato, né? E aqui o servente pedreiro não consegue viver dignamente. Ele não consegue. Não, né? não consegue, não consegue. Não, em relação a oportunidades e aqui realmente como eu te falei, né? Eu não tive na Austrália ainda, mas aqui tu vê que todo mundo tem a sua oportunidade de alugar o seu apartamento. Eles têm diversas ofertas aqui para tu ter um carro. Fora isso, o transporte público é muito bom. É muito fácil tu viajar de um lado para o outro de ônibus, até mesmo de avião, é muito próximo, tem companhia low cost. São coisas que a gente vai aprendendo aqui que não tem nem... Tu vai de Porto Alegre e aí a Florianópolis, cara, sei lá, R$200, R$300 pra pagar num voo de 40 minutos, 50 minutos. Não, cara, um voo para Florianópolis tá mais de... Se tu comprar com 2 semanas de antecedência, paga R$1.000. Imagina. É do Pra lado. Florianópolis, é 40 minutos de voo até ali. Aí aqui tu paga 18 euros e tu vai de ônibus no Wi-Fi, no ar-condicionado para Milão. Entende? Então, claro, tem as vantagens e tem as desvantagens, como em todo lugar, né? Mas voltando a esse recorrido que a gente fez aí dessas minhas passagens pela Europa e das tuas experiências na Austrália também, cara, aqui na Alemanha, o que eu posso te dizer, assim, a qualidade de vida, cara, nível assim, ó, beirando 10, sabe? Beirando 10. Segurança, nem se fala. Transporte público, saúde, tudo certo. Claro, aí a gente vai entrar nos problemas, que é o idioma, que é o clima, que são as pessoas aqui que não são tão próximas, não são tão acolhedoras, a cultura deles é bem diferente da nossa, mas aí tem os prós e os contras, como vai ter em qualquer lugar. A gente tá chegando já aí, fica mais de 1h30, eu sei que já são meia-noite, quase meia-noite aí na Alemanha, mas assim, pra chegar perto já do fim, se tiver alguém hoje aqui querendo ir pra Europa, tá, e de todos esses países que tu morou, qual país que tu indicaria? Cara, esse país é o ideal porque o clima é mais ameno, aqui tem mais qualidade de vida, aqui o povo é mais caloroso. Qual país que tu indicaria? Eu respondo essa pergunta tanto na indicação de visitar, quanto na indicação de alguém que quer mudar de vida e quer trocar de país. Cara, olhos fechados, assim, Portugal. País incrível, clima bem próximo ao Brasil. Tem inverno, algumas vezes tem neve, mas nem comparado aqui. Idioma, custo de vida baixo, comida... Cara, a culinária portuguesa, assim, ó, ela é absurda, muito boa. O povo português, ele é muito parecido com os brasileiros, são apaixonados também por futebol. Eu conheci Lisboa também, mas vivi no Porto, e é uma cidade que tem mar e tem rio na mesma cidade, turística, bonita, pequena, funciona tudo também, transporte, como eu te falei, custo de vida baixo, eu digo em relação a coisas diárias, assim, supermercado, transporte, estudo. Bom, se eu pudesse indicar, seja para visitar ou para viver, cara, primeira opção, direto, Portugal, e para ser mais específico, a cidade do Porto. Maravilha. É um lugar que eu também quero conhecer. Aliás, eu não conheço a Europa, né, cara? Eu só conheço ali Austrália, Tailândia, Indonésia. Conheci aqui um pouquinho da América Latina, Argentina e Chile, e não consegui sair mais
Cara, tu resolveu cruzar o globo e foi direto pra Oceania, né, cara? Poderia ter parado na Europa ali. É o caminho que muito brasileiro segue, né? Muito brasileiro segue. Eu acho que é por causa do clima também. A Austrália é muito parecido o clima com o Brasil. Tem muito brasileiro. Mas eu acho que a Austrália e a Irlanda também são dois destinos por questões de oportunidade de trabalho também. Também. Cara, eu tava vendo esses dias que a Austrália é o país que melhor paga do mundo a hora trabalhada. É um país que melhor paga, depois vem os Estados Unidos. Canadá paga teoricamente bem, assim. A Europa, ela paga razoavelmente bem para pro custo de vida, né? Que é muito alto na Europa em relação à Austrália, por exemplo. Tu não vai ganhar tão bem aqui, mas tu vai ser compensado pelos serviços, né? Pela questão de tudo funcionar, acaba virando um benefício no teu salário. O salário em si é ok, regular até para baixo, mas o teu retorno, né, em questão de estradas, de saúde, transporte, estudo, acaba virando um benefício, entendeu? O imposto que tu paga aí tem uma contrapartida à altura. Tu sabe que o teu imposto pago está sendo investido em ti mesmo, está sendo revertido a ti mesmo. E é alto, viu? Então. Vou te falar? Então. É alto esse imposto aqui. Quando tu vê o contra-cheque ali, tu acha que tu vai ganhar aquilo ali. Não é bem aquilo ali, não. Cara, muito obrigado por segurar aí até quase meia-noite comigo nessa resenha. Eu acho que ficou legal aí a nossa conversa. O pessoal vai gostar do vídeo. E, cara, hoje eu tava vendo um vídeo ali que era a nossa cara, meu. Era um vídeo assim no meio de Madureira, de um parque, um sambão rolando do lado da Portela, churrasco na laje. Claro, com a pandemia agora a gente tá meio impossibilitado, né? Que o Brasil tá numa situação, a pior situação do mundo, eu acho, que atualmente em relação à pandemia é no Brasil. É o Brasil, com certeza. Mas eu espero que assim que tu chegar aqui, seja para visitar ou seja para ficar em definitivo, que a gente consiga vivenciar isso, que é típico nosso e é o que a gente gosta, né? A gente gosta dessa... A gente vem conversando bastante, né? Trocando ideia sobre o YouTube há um bom tempo. Tu entrou um pouco mais de cabeça do que eu, tanto por isso que o teu canal tá dando muito resultado. E quando tu me sugeriu isso de conversar com pessoas que viveram fora, eu te falei, cara, eu te apoio muito, porque tem muito público mesmo. E a gente tem muitos, né, interesses em comum, seja futebol, boteco, samba, cinema, literatura, viagem, agora o YouTube também. Então acho que para mim foi muito bom conversar contigo e está sendo muito, muito gratificante para mim ver a maneira que está crescendo o teu canal. E tenho certeza que em breve vai estar decolando cada vez mais. Eu tô vindo devagarinho, tô mais de boa, mas daqui a pouco eu dou uma estourada aí também. Não, vamos crescer junto. Até, pessoal, tá aqui embaixo, aqui no link na descrição. Pô, se inscreve lá no meu canal. Tá lá, tá resenha boa, tem treino fera lá. E se inscreva aqui no nosso também, se vocês não são inscritos ainda. Se inscreve, compartilha, deixa ali o sininho, aperta no sininho ali das notificações. E obrigado pela audiência. Lucas, obrigado por segurar até essa hora. Isso. Um abração. Irmão, prazer. Tamo junto. Pessoal, se inscreva no canal do homem aqui, ó. Quer ver viagem, quer ver agora resenha internacional, só se inscrever aqui, deixar um comentário, ver se curtiu essa resenha aí. Vai estar no meu Instagram lá também, no meu canal no YouTube, Spotify, podcast e um pouco de tudo. E vai no dele também lá, porque a resenha lá é forte, não tem... Lá é só nego grande lá, só nego grande aqui. Só cachorro grande. Irmão, obrigado. Eu que agradeço, abração. Tamo junto. Até a próxima. Abraço. Valeu.